Enquanto você está sentado, pessoas estão servindo a Jesus de diversas formas. E aqui vai 4 exemplos para você visualizar isso. Oi, eu sou o Vitor. Oi, eu sou a Inaê. E nós servimos a Jesus e aos irmãos, liderando no ministério de um dos grupos Conexão. Paz, irmãos. Meu nome é Jomar e sirvo a Jesus e aos irmãos e faço parte do grupo Acolhimento na parte do estacionamento na recepção dos irmãos. Oi, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Michel e eu sirvo a Deus e aos irmãos no Ministério de Louvor. Um grande abraço. Oi, eu sou a Josi e sirvo a Deus e aos irmãos no Ministério Adorarte, que é o Ministério de Artes. E o que é o Ministério de Artes? O Ministério de Artes na igreja, ela é um grupo de pessoas que utiliza suas habilidades artísticas para adorar a Deus e servir a igreja, claro. A Igreja de Jesus é composta por pessoas que servem nos bastidores, lá na frente, online ou não. A igreja é composta por muitas pessoas que hoje servem a Jesus e servem aos outros. Esse é o tema da nossa série. Os bastidores da igreja vai tratar sobre aquilo que ela tem como essência: seus relacionamentos, a sua adoração, a sua missão e a generosidade que ela precisa ter. Muito bom a gente poder iniciar hoje uma série de mensagens chamada Os Bastidores da Igreja. E nós vamos trabalhar durante essa série sobre aquilo que a igreja tem como essência. Os seus relacionamentos, a sua adoração, a sua missão. Semana que vem nós vamos falar sobre a família, a importância da família na igreja. Então vai ser um tempo muito bom de aprendizado com os irmãos. Hoje nós vamos começar falando sobre relacionamentos. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos fazer a exposição do versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, muito obrigado por esses exemplos que nós trouxemos no vídeo, de homens e mulheres, Deus, que se dedicam durante a semana, em casas, aqui, para te servir. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, pelas vidas que hoje testemunharam a fé em Ti. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Falar sobre igreja é um tema importante hoje em dia. Porque assim como em todos os assuntos relacionados à igreja, à fé, existe uma pluralidade de conceitos. Cada um de vocês e eu podemos ter opiniões completamente diferentes quando se trata sobre igreja. Para alguns, igreja é esse templo, é esse lugar que nós estamos reunidos. Para outros, igrejas são o quê? Quem pode dizer? Nós. Perfeito. Para outros, igreja é um lugar onde só tem gente santa, perfeita, bonita, cheirosa, imaculada. Para outros, igreja é onde os falsos se reúnem. Existem vários tipos de conceitos sobre igreja. Mas Jesus Cristo, que instituiu a igreja, Ele nos deixou o que é uma igreja e por que nós devemos olhar para a igreja que Cristo deixou nas suas Escrituras. Para começar a falar, irmãos,
igreja não é do pastor. Igreja não é do pastor. O pastor não é dono da igreja. A igreja é de Jesus. O nosso pastor supremo é Cristo Jesus. Os pastores são usados para pastorear o rebanho que é de Jesus. Então a igreja não é minha, não é do Vini, não. A igreja é de Jesus. E graças a Deus porque esse pastor, supremo pastor das nossas almas, não falha e é verdadeiramente fiel. Então, para a gente começar a falar sobre igreja, a gente precisa colocar os pingos nos is desse jeito. Mas o que nós vemos hoje? É que muitos, pode passar, querem a igreja do domingo, mas não conhecem a igreja da segunda-feira. O que eu quero dizer com isso, com essa frase? É que na igreja do domingo o louvor já ensaiou, o pregador já estudou o texto, a recepção está ali na frente, a equipe da mídia está ali atrás, já tudo pronto, as cadeiras estão limpas, as coisas já estão organizadas. Essa é a igreja do domingo. Essa é a igreja que você está hoje. Essa reunião de pessoas onde tudo está pronto, onde já tem uma ordem do culto certinha, onde as coisas já estão fluindo perfeitamente. Porém, na igreja na segunda, a gente já pensa no próximo domingo, nos próximos estudos, nos próximos temas, nas próximas escalas, nos ensaios, materiais e por aí vai. Talvez você hoje, meu irmão e minha irmã, pense que não há sentido falar sobre igreja em um culto dominical. Talvez. Mas tem muito sentido porque uma igreja saudável, unida e cheia do Espírito Santo, alcança pessoas, alcança bairros e alcança cidades. Igrejas cheias de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas alcançam bairros, elas alcançam vizinhanças, comunidades, elas conseguem abençoar pessoas até Brasil afora. Então sim, nós devemos falar sobre igreja no domingo também. Nós devemos pensar igreja de uma maneira bíblica. Jonathan Leman, ele escreveu um livro, A Igreja Essencial, a gente está estudando esse livro nos grupos de conexão, e ele vai dizer que a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada celestial, do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei. Para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, uma dessas a gente fez hoje, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo, o que diz aí no final? Unificado e diverso em todo o mundo. Então sim, a igreja é um lugar onde nós somos um, mas somos diversos. Nós temos vários dons. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe como é que você pode servir? A gente usou 4 exemplos ali, de pessoas que servem em diferentes áreas. Então, essa série vai provocar essas perguntas para nós. Então, a igreja é um grupo que se reúne, que vive uns aos outros e que evidencia o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unido, unificado e diverso. Em outras palavras, meus irmãos, quando a gente se torna cristão, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente não vive mais para nós mesmos. A gente vive como uma família, como uma comunidade, como um povo. Então Deus não tem planos para o teu CPF. Deus tem planos para um povo. Ele tem planos para o povo dele. E hoje a gente vê um monte de absurdos porque se levanta falsos mestres que querem profetizar coisas para você. Só que Deus, ele deixou um povo. Ele uniu um povo, um reino, para que possa proclamar as verdades deles, para que novas vidas possam estar aqui na frente, professando o nome de Jesus. Eu acho lindo essa parte do batismo. Acho fantástico. Mas o que mais me emociona é a profissão de fé. É o que aconteceu hoje de manhã. Ver a Gigi pequenininha, ver a irmã Sueli e todos aqueles irmãos dizendo: eu entreguei minha vida para Jesus dia tal, eu entreguei minha vida para Jesus numa oração, porque a profissão de fé marca isso. É isso que a igreja precisa ouvir, o que esses irmãos estão professando. Então é fantástico isso. Então, se é um grupo, se é uma reunião, se é uma vivência unificada, isso se dá por meio de relacionamentos. Se nós entendemos que a igreja é uma união e um povo, se dá por meio de relacionamentos. E aí eu pergunto para você, se relacionar é fácil, sim ou não?
Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil se relacionar. Mas Jesus nunca disse que seria. Porque se relacionar na igreja também não é fácil. Talvez você já ouviu muito aquela frase que diz assim, ser crente na igreja é fácil. Já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu. Ser crente na igreja é fácil, difícil é lá fora. Não é verdade. Ser crente na igreja não é fácil. Porque se fosse fácil, por que muitos abandonam a igreja de Jesus? Por que poucas pessoas servem e vivem a igreja? Ser crente não é fácil lá fora e ser crente não é fácil aqui dentro. Jesus tinha 12 e olha o problemão que já deu. Relacionamentos na igreja não são fáceis, mas são essenciais. Porque fazer parte é diferente de você frequentar uma igreja. Fazer parte, meus irmãos, é você entender que você e eu somos uma extensão da igreja aonde a gente estiver. Na fila de um banco, na sala, no almoço, no meu namoro, no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu estiver em Naviraí, no amigão, na fila do amigão, eu sou a extensão da igreja. A igreja é uma igreja em movimento, são pessoas. São pessoas que vivem a vida nova em Cristo Jesus e agora elas querem alcançar novas pessoas. Elas querem que essas pessoas experimentem o que Cristo Jesus fez por elas para dar uma nova vida. A gente precisa então entender que igreja é em movimento. Igreja, o termo lá vai dizer chamados para dentro ou para fora? Para fora, é para fora. Então se eu faço parte da igreja, aonde eu estiver, eu sou igreja. Aonde eu estiver. Agora, se eu frequento uma igreja, eu limito a igreja a um lugar específico, a um dia específico e a uma hora específica, desde que não demore muito o culto. Se eu sou simplesmente um frequentador da igreja de Jesus, eu limito a um dia, domingo, 18 horas, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1468. E ali. Mas se já não me agrada a igreja, eu procuro outro depois. Quando eu frequento a igreja é assim. Agora, quando eu faço parte da igreja, eu sou diferente. Eu ajo diferente. Eu amo a igreja. Então, a minha pergunta para você nessa noite é: quem é você na igreja? É alguém que faz parte ou que frequenta? É importante tirarmos das nossas mentes que a igreja abriga a gente perfeita. A igreja não é o lugar para gente perfeita, é o lugar onde pecadores redimidos são tratados, restaurados e fortalecidos pela graça de Jesus. E sim, feridas acontecem, mas é justamente no corpo de Cristo que nós encontramos cura, nós encontramos consolo e exortação. Então não fuja da comunhão, corra para ela, é ali que Deus decidiu operar sua cura em nós. Lembre o que Jesus diz sobre perdão: se vocês não perdoarem uns aos outros. Ou seja, a lógica é que a gente vai precisar pedir perdão e a lógica é que a gente vai precisar perdoar uns aos outros. O Pai Celestial não os perdoará. Não os perdoará. Essa é a lógica do Evangelho para a igreja. Eu sempre achei interessante que na maioria das vezes, quando vemos a Bíblia ensinando sobre igreja, esteja dentro de duas palavras: congregar e perseverar. A teologia bíblica para a igreja entra essas duas palavras. Você congregar, fazer parte, e você perseverar na congregação. Em Atos, nesse texto, vemos o que deveria ser como igreja. A gente olha para Atos aqui, Atos 2, e é maravilhoso participar dessa igreja. Eles comiam junto todo dia. Eles estudavam a palavra todo dia. Eles oravam uns pelos outros todo dia. Não havia necessitado entre eles, porque eles vendiam e repartiam as suas propriedades entre si. Então essa igreja ela era uma mente e um coração só. Que igreja legal! Essa igreja aqui, que maravilha! Mas aí Paulo escreve uma outra carta, 1 Coríntios. Aí Paulo começa a elogiar os coríntios, dizendo que os coríntios tinham tudo, que não faltava nada para eles. Mas depois o que ele vai falar? Existia o que dentro da igreja de Coríntios? Partidarismo. Uns diziam que eram de Paulo,
outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que não precisavam de líder nenhum, porque Jesus era o pastor deles. E assim as coisas começaram. Então nós devemos olhar para essa comunidade nova de convertidos que vivia a fé em Jesus. Não é que ir à igreja, meu irmão, faz de você de um cristão. A questão é que frequentar a igreja, fazer parte da igreja é o que os cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós e, portanto, nós desejamos estar com o corpo de Cristo. Um dos maiores atrativos da igreja primitiva, essa igreja de Atos 2 que nós lemos, é que aos olhos do mundo pagão daquela época, era um estilo de vida completamente diferente, mas era um estilo de vida comunitário. O que unia aquelas pessoas tão diversas. Essa igreja de início de cristianismo era uma igreja diversa. Existia gentios, judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, escravos e livres. Era uma comunidade de pessoas diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes, mas eles eram uma mente só e um coração só. Eles eram unidos naquilo. Não havia nenhuma explicação para a comunhão daquelas vidas, mas eles estavam ali por Cristo. Então hoje, eu convido você a extrair lições práticas a respeito de como os nossos relacionamentos na igreja devem partir dessa igreja de Atos para nós aqui. Se relacionar, como deve ser se relacionar na igreja. Em primeiro lugar, o texto nos diz que relacionamentos cheios do Espírito Santo são comprometidos e centrados na palavra de Deus. O texto vai dizer ali no início que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nada mais do que o ensino a respeito do Cristo ressurreto. Eles se reuniam em torno disto, eles estudavam em torno da pessoa de Jesus, porque eles entendiam que a centralidade da igreja deveria ser a pessoa de Cristo Jesus. Então o púlpito da nossa igreja, ele precisa estar centrado na palavra de Deus. Os nossos relacionamentos na igreja precisam estar centrados na palavra de Deus, porque é ela que produz vida e é por meio dela que o Espírito Santo age na vida do cristão. Doutrina dos apóstolos aqui é inspirado o ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado no Novo Testamento. O Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. Havia mais de 3.000 alunos naquele tempo. Mas a igreja era uma igreja que aprendia. Era uma igreja que amava o estudo, que amava se deleitar sobre as Escrituras, que amava conversar sobre as Escrituras, que amava ter grupos de estudo bíblico. Amava isso. Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Leia a sua Bíblia. Peça que Deus fale por meio da sua Bíblia com você. Não dá para ser cheio do Espírito Santo olhando vídeo no Instagram. Não dá. Ser cheio do Espírito Santo é você entender que o Espírito Santo usa a palavra santa de Deus, para ir exortando, limpando, curando e transformando a gente. Agora, pergunto à igreja: quantos hoje estão dispostos a estudar a Bíblia? Quantos estão dispostos a vir estudar a Bíblia? É a pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem falado aqui, o pastor Vinícius falou algumas semanas atrás sobre família, e não, os nossos filhos não se convertem por osmose. Eles não vão ter amor pela Bíblia do nada. Eles vão pelo exemplo. Não adianta você querer ensinar seu filho e sua filha na palavra, só que eles não veem isso em casa. E aí você culpa a igreja que não está ensinando seu filho. Mas você deveria estar ensinando. Relacionamentos cheios do Espírito Santo são comprometidos e centrados na palavra de Deus. É o Espírito de Deus que leva o povo de Deus a submeter-se à sua palavra. Era isso. Eles tinham tudo em comum, eles cresciam junto. Então nós devemos centralizar as nossas reuniões em torno da palavra de Deus, cultivar a cultura celestial que deve nos caracterizar como um povo distinto, para que possamos assim ser sal e luz em nossas distintas cidades e nações. Segundo lugar, o texto nos diz que relacionamentos cheios do Espírito Santo são comprometidos em oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração. Toda a vida eclesiológica da igreja, toda,
primitiva envolvia oração. Eles oravam junto quando tudo estava bem. Eles estavam orando aqui num momento muito bom da igreja. Na perseguição que acontece em Atos, o que eles estavam fazendo? Orando. Pedro é preso e a Bíblia diz para nós em Atos que a igreja estava fazendo o quê? Orando. A igreja não estava no Instagram dizendo assim, estão cancelando o apóstolo Pedro. Meu Deus, estão cancelando os apóstolos, estão cancelando o evangelho. Eles estavam orando. Eles tinham vida de oração, irmãos. Eles estavam tendo tempo de oração. Eles oravam juntos. Eles oraram para receber o direcionamento divino para cada ação evangelística que posteriormente ia acontecer. O que nós aprendemos aqui? Relacionamentos cheios do Espírito Santo vivem na dependência de Deus. Os rumos da igreja, muitos perguntam sobre isso. Você tem orado sobre a igreja? A igreja de Jesus. E nós precisamos orar para que venhamos a ser e continuar sendo dependentes daquilo que o Espírito Santo tem para a nossa comunidade. Relacionamentos cheios do Espírito Santo são comprometidos em oração. Agora, a gente gosta de se reunir para falar dos outros. A gente gosta, mas não para orar. E aí a gente tem uma frase que a gente gosta de dizer, quando a gente fala um monte de coisa que a gente não deve falar, quem somos nós para julgar? É só um comentário aqui, nada mais do que isso. Nós precisamos orar, ter vida de oração. Eu me incluo nisso em tudo aqui. Eu devo orar mais mesmo. Eu devo ter mais vida de oração. É fácil? Não é fácil. Por isso que eles perseveravam. Tudo que é perseverante na nossa vida não é fácil, é difícil. Pois bem, é na igreja que nós clamamos por vida, por salvação, por restauração. É como igreja que dependemos de Deus. Pense no seguinte, para cada situação, Atos desses irmãos, eles oravam. Quando nós abrimos o nosso coração em família, nós sabemos sobre o que orar e poder chorar ou celebrar juntos. Então, em segundo lugar é isso. Terceiro, relacionamentos cheios do Espírito Santo investem em uma profunda comunhão. Não se perdeu. Perseveravam na palavra, eles perseveravam na oração, e o texto vai dizer para nós que eles perseveravam numa profunda comunhão. Partir do pão aqui. No Novo Testamento, essa expressão é usada tanto para a ceia do Senhor ou para refeições diárias. A nova vida com Cristo também foi comprovada pelo desejo desses recém-convertidos de conviver com o povo de Deus em comunidade. Eles se sentiam separados do mundo e descobriam interesses em comum, como os cristãos. Os cristãos que nós vemos no livro de Atos não se contentavam em se encontrar uma vez por semana para o culto habitual deles, domingo. Eles se encontravam diariamente. Eles cuidavam um dos outros diariamente. Eles ganhavam almas diariamente. Eles examinavam as escrituras diariamente. A fé cristã era uma realidade diária, não era uma rotina semanal deles. Isso porque Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles. É um senso de urgência que nós não temos. Se Cristo ressuscitou e vai voltar, então eu preciso falar de Jesus para um monte de gente. Eu preciso orar pela conversão de um monte de gente. Eu preciso que a igreja cresça. Porque Cristo ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tanto é que a Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento que muitos vão estar sonolentos, dormindo. E as coisas estão acontecendo. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados, eles converteram o coração e o bolso deles, eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas, eles encarnaram a graça da contribuição, dizendo que a comunhão cristã e o cuidado cristão são esse compartilhamento cristão. Eles pensavam em tudo. Agora é interessante, irmãos, quando a gente vê que Jesus vai exemplificar o relacionamento dele com a igreja por meio de qual relacionamento? Quem lembra? Quem arrisca? Casamento. Ele vai falar sobre casamento. Tem como você dizer que está casado, ou você ser casado, mas você não dorme junto com seu marido ou com sua esposa? Você não participa das refeições? Você não participa dos sonhos, dos planos, das alegrias, das tristezas, das dificuldades,
das vitórias e todo o combo que existe dentro de um casamento? Tem como? Não. Não tem. É isso que acontece aqui. Justamente porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Assim é a vida do cristão com a igreja. Não tem como. É sério, mas se você não quer ninguém se metendo na sua vida no bom sentido, cuidando de você, não é a igreja o lugar. Porque a igreja não é mais sobre mim, é sobre nós. É um autocuidado, é uns aos outros, cuidando. Perceba que cuidado aqui é cuidado mesmo. De saber como está, de poder ajudar de alguma forma na oração, na palavra, no encorajamento, seja no que for. Por isso que viver em igreja não é fácil. Viver em igreja não é fácil. Um cristão sem a igreja é um cristão com dificuldade. Penúltimo lugar. Relacionamentos cheios do Espírito Santo são tomados de um profundo temor ao Senhor. O texto continua dizendo para nós que o povo foi tomado de um temor reverente diante da manifestação clara do poder extraordinário do Espírito Santo. O coração dos cristãos calou-se e aquietou-se. Uma igreja cheia do Espírito Santo, de seus relacionamentos, é formada por um povo cheio de reverência. Ela tem compreensão da santidade de Deus, ela se curva diante da majestade de Deus. Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado, há uma banalização do sagrado, a saturação, comercialização e paganização das coisas de Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas dele. A gente fala muito sobre tempo da graça. Leia Atos 5 para você ver o que é tempo da graça. Ananias e Safira brincaram com o Senhor. Você sabe o que acontece. Essa comunidade tinha temor e reverência ao Senhor. Temor. Sabe que a gente vive um tempo de Instagram, mais do Instagram, que a gente vê muitos falsos profetas virando meme. E talvez você tenha algum em mente, ou mais, né? O problema não são essas pessoas. Não são. O problema é quem eles estão desonrando. Essa é a minha preocupação. Não são essas pessoas. Porque desde que Jesus falou que vai se levantar falsos mestres, a gente sabe disso. O problema são crentes dando bola para isso. Crentes vivendo um sincretismo religioso e achando isso legal. Ou achando isso certo. A maior preocupação é essa que a gente tem que ter. E aí a gente volta para o primeiro ponto. Os relacionamentos na igreja devem ser centrados no quê? Na palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer para nós que o meu povo peca porque não conhece a palavra. Porque não tem entendimento das Escrituras. É tanta manchete sensacionalista acontecendo. E a gente se preocupa com isso, em vez de nos preocuparmos com o nome do Senhor. Nos falta temor no palco, nos falta temor no altar, nos falta temor nas cadeiras. A reverência não é só por parte de um grupo, nos falta. Não são só nas atitudes do culto, mas são nas atitudes quando nós não congregamos. E não congregar, não fazer parte da igreja é uma falta de reverência ao Senhor também. Também é. Quinto e último lugar, para nós encerrarmos. O texto conclui dizendo que relacionamentos cheios do Espírito Santo adoram a Deus em entusiasmo. Eles adoravam a Deus juntos, louvando com alegria e generosidade. A alegria da salvação aqui, meus irmãos, transbordava para todos os detalhes da vida desses irmãos, conferindo às atividades corriqueiras um ar de glória. A vida deles se tornou um hino de louvor e um salmo de gratidão para aqueles que haviam sido libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. O louvor que agrada a Deus tem origem no próprio Deus, tem como propósito exaltá-lo e tem como resultado o quebrantamento de corações. O culto verdadeiro produz reverência e alegria, pois se a alegria do Senhor for obra do Espírito, o temor do Senhor também será
autêntico. Eles louvavam ao Senhor, meus irmãos, juntos, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que era pela graça de Deus. Eles sabiam que eles estavam libertos, que Cristo Jesus estava vivo, que eles não estavam adorando um Deus morto, mas um Deus ressurreto. E o louvor é muito mais do que a gente vê os nossos irmãos tocando e cantando. É a nossa vida, é a nossa comunhão diária, é o nosso ordinário, a nossa vida comum. É isso. Isso que você vê aqui na frente são dons que Deus deu para algumas pessoas tocar ou cantar um instrumento. Mas a adoração não é só isso. A adoração é quem está no estacionamento está adorando, quem está cuidando das crianças está adorando, quem está na mídia está adorando. Não só quem é sentado também adora, deve ter uma reverência. Mas eles viviam adorando o Senhor. Eles viviam cantando ao Senhor, a partir das suas escrituras. Todas as famílias, meus irmãos, têm dificuldades e lutas. E todos somos pecadores. Então é fácil esquecer o privilégio de pertencer ao povo de Deus. Quando foi a última vez que você agradeceu o Pai pela sua família na igreja? Qual foi a última vez que você agradeceu por fazer parte da Recomeçar? Ou você que está nos visitando e é de outra igreja, agradeceu pela sua igreja, pela sua comunidade? Qual foi a última vez que você orou pela liderança da sua igreja? Pela família pastoral, pela família dos líderes? Quando você vai se levantar e servir a igreja? Você percebeu que o texto de todos eles que falaram, os 4, era um só? Eu sirvo a Jesus e eu sirvo as pessoas. Eu sirvo meus irmãos e eu sirvo a Jesus. Você quer servir Jesus na igreja? Amém. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Tem gente que briga por vaga no estacionamento, achando que tem vaga VIP, privada. Tem cadeira seletiva? Não tem. A igreja de Atos diz para nós que tudo era de todos. Eles tinham tudo em comum. Sabe o que é tudo em comum? A dor do meu irmão é a minha dor também. Isso é comum. A alegria do meu irmão é minha alegria também. A alegria dos irmãos que se batizaram é a minha alegria também. E daqueles que pela fé um dia vão descer as águas, é a nossa alegria. Quando o membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Se eu tenho um irmão na minha igreja que está sofrendo com crise de ansiedade, isso deve doer em mim. Se tem algum irmão passando por depressão, dói em mim também. Se tem algum irmão que está com crise no casamento, dói em mim também. Se a gente vê uma cura de um irmão, de uma irmã, a gente se alegra e se reúne junto para adorar com entusiasmo, porque foi Deus que fez isso. Foi o nosso clamor que foi a Deus, e Deus na sua soberania permitiu que acontecesse. Pessoas que não vivem em igreja, meus irmãos, perdem isso. Perdem de ver Jesus, o Espírito Santo atuando na igreja de uma maneira que só quem vive, respira, ama a igreja sabe. E talvez na sua cabeça a primeira resposta que vem é assim: mas pastor, eu sou muito ocupado. Eu trabalho muito, pastor. Só você? As suas 24 horas são diferentes das outras? Até quando? Porque um dia Jesus vai voltar e você não vai dizer para Jesus assim: Jesus, espera eu terminar aqui mais coisas, depois eu subo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nosso mundo, assim como no tempo dos apóstolos, é cheio de divisão e solidão. As pessoas estão quebradas, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão perdidas. Porém nós, o corpo unido de Cristo, podemos oferecer a este mundo uma comunhão profunda e um futuro cheio de esperança. Você tem a oportunidade de se tornar as mãos e os pés de Jesus, alcançando vidas à medida que você convida essas pessoas para virem para sua família. Tudo começa com a igreja por meio de relacionamentos. Jesus começou com 12, amou até eles até o fim. Amou até o fim. Estes foram adiante pregando a mensagem central da igreja de Jesus, que é o Cristo ressurreto. Assim, não somos sal e luz sozinhos, nós somos sal e luz juntos, como
parte do corpo. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre tudo isso que nós estamos falando. Eu queria que você pensasse, prestasse muita atenção nessa letra. Há lugar na casa. Para você que nos visita, Jesus está de braços abertos para você. Essa graça que um dia alcançou a gente, pode alcançar você nessa noite. Os braços do Senhor ainda estão abertos, querendo restaurar a sua vida, transformar a sua história e usar a sua vida para alcançar outras pessoas.